Olá, queridos amigos, queridos irmãos, parceiros de trajetória evolutiva. Estamos aqui nesse momento para oferecermos uma reflexão para o nosso querido Centro Luz e Caridade e aqueles outros que porventura também desejem temas dessa ordem do que eu vou expressar, e se assim alguém solicitar-me, irei encaminhar essa mesma preleção, porque a proposta justamente é essa: menos informação e mais estudo, porque informações já temos muitas, conteúdo é o que não falta. Então muitas casas às vezes demandam-nos o mesmo tema, e aí fica apenas aquela questão de citar a casa A, a casa B, a casa C, e a gente às vezes já tem o tema falado para algum centro em algum momento, ou por mim ou por outro palestrante, e o nosso movimento de reflexão de hoje seria como faríamos se pudéssemos ter acesso a essas informações que estão disponibilizadas e assim passarmos, estudarmos aquilo que o palestrante, o orador, tentou traduzir a seu modo, de acordo com a sua interpretação, para que pudéssemos nos aprofundar nos temas. Então é essa a nossa proposta de hoje. Então essa introdução é para dizer que esse conteúdo vai ficar disponibilizado no meu canal, lá no YouTube, Flávio Nery de Azevedo, que é o meu nome do canal, e nas redes sociais em que eu estou. E quando alguém desejar falar sobre esse tema, ou que eu fale sobre esse tema, eu deverei automaticamente encaminhar essa mesma palestra, porque o conteúdo é esse, e eu não tenho muito mais o que acrescentar, além do que eu vou falar no momento de hoje. O que importa é o que vocês possam fazer uso e no aprofundamento, sim, fazerem as suas reflexões e aí o estudo que deveria acontecer, que é o estudar-se, né? Então, a nossa tentativa hoje é de falar sobre como deveríamos estudar, ou melhor, como deveríamos estudar tanto os conteúdos doutrinários quanto nos estudarmos, que é o movimento do autoconhecer-se, do autodescobrir-se. Que isso seria a tônica para que pudéssemos viver na vida de uma forma mais consentânea, mais próxima de conexão com a verdade que habita em nós. Então, para abrirmos o trabalho, fazemos aqui uma breve oração, rogando aos espíritos benfeitores que nos assessoram e que estão sempre nos apoiando, para nos inspirando, levar a informação a pessoas que nos ouvirão e que essas pessoas consigam, através da informação, fazerem uso dela na vida diária, no cotidiano, trazendo para a sua realidade, transformando assim aquilo que digo, aquilo que faço, ou aquilo que falo, melhor dizendo, em produto que possa ser útil nas suas vidas. Na certeza, Jesus, do teu amparo incondicional, na certeza da tua inspiração através dos benfeitores, mensageiros de luz que aqui se encontram, nós nos colocamos aqui como um servidor sofrível nas tuas mãos, mas na certeza de que seremos amparados para que o centro que nos solicitou, que é o Luz e Caridade, presidido por nosso irmão, amigo e amado Léo, possa aquela grei, aquele grupamento fazer bom uso disso nos seus estudos e nos seus aprofundamentos. E assim iniciamos com a certeza da presença amada dos benfeitores que aqui já chegam. Que assim seja, Senhor. Então, com esse movimento introdutório, nós vamos tentar abordar a questão do estudo dentro do movimento espírita, em épocas de pandemia, né? Como é que estamos nos colocando diante de tanta informação que nas redes sociais e nos vários canais de comunicação dos vários centros espíritas que se espalham pelo Brasil afora, tem nos trazido com muita contribuição relevante e que pouco se aprofundam naqueles temas que terminam fazendo uso informacional, mas não vão para os níveis
que deveriam ser do incorporar a informação ou incorporar o conteúdo, gerando assim um conhecimento daquilo e indo para um outro patamar que seria o saber, né, a vivência daquilo. Eu tenho escutado algumas palestras, né, e aí vem a informação, que essa sim que a gente recebe e que possa ser utilizada na transformação interior. Por isso que nós falamos sobre o tema hoje, para que vocês possam refletir o que é que vocês estão fazendo com tanta informação que está chegando às suas mãos, que chega às mãos de vocês que nos ouvem. Eu vou dar o exemplo prático. Então, ouvindo essa informação de alguns oradores, alguns expositores espíritas, sobre o estudo no movimento espírita, sobre como nos portamos em época de pandemia, como estão as organizações das casas, eu passei a incorporar a informação, aquele conteúdo, levei para uma reflexão. Essa reflexão me trouxe um conhecimento. Esse conhecimento eu subsidiei ele com outras fontes de literatura, com algumas leituras e alguns outros conteúdos doutrinários. E a partir daí eu vou caminhar para o saber, que é a vivência daquela informação, e colocar ela no meu cotidiano como um hábito ou como algo prático em que eu possa verdadeiramente incorporar e não ficar apenas poluindo a mente com tanta informação que chega de tudo que é lugar. E isso pode ser levado não só dentro do movimento espírita, para qualquer tipo de experiência que a gente vive, né? Que são as informações rápidas e que fazem com que nos tornemos ansiosos, porque é tanta coisa ao mesmo tempo que chega na nossa mente e que nós não damos conta de tanto conteúdo e termina gerando um transtorno de ansiedade por ver que está acontecendo tanta coisa, tanta informação. E o que é que a gente faz com isso tudo? Se a gente não para silenciar, escutar aquilo ou digerir aquilo e tornar aquilo um conhecimento e partir do conhecimento viver aquilo na prática, ou seja, se tornar um saber, né? Acho que uma autora ou uma palestrante falava de graus de pirâmide, um primeiro nível que seria informacional e é o conteúdo que chega. O segundo degrau de uma pirâmide seria o conhecimento, quando você pega aquela informação e torna um saber, ou melhor, torna um conhecimento, você passa a conhecer aquela informação. E no terceiro nível, você tem o saber, que é quando você incorpora, quando você integra aquela informação. E aí outro palestrante também falava nessa live que eu escutei, ele trazia para o exemplo prático de como seria isso. Por exemplo, uma questão muito comum no Livro dos Espíritos, a questão número 1, que é Deus, causa primária, inteligência suprema do universo, de todas as coisas, a inteligência suprema. A gente tem isso, às vezes, como informação e vai, às vezes, na ponta da língua de muita gente, muitos palestrantes, muitos frequentadores do movimento espírita têm isso na ponta da língua. Isso é informação que a memória armazenou e você pode, como um papagaio, que pode pegar uma palavra que você diz e ele repete. Ele ali necessariamente não tem um conhecimento, ele está repetindo, reproduzindo. Ele ouviu, vamos lá, o que é Deus? O que é Deus? Ele repete, repete. E ao repetir, não significa que ele incorporou. Ele está repetindo. Então você pode pegar aquela passagem, repetir, que é Deus, causa primária, inteligência suprema do universo. Ou seja, aquilo é um primeiro nível, que é o conteúdo que chega, a informação que você recebe. O conhecimento que é Deus. Eu pego aquilo que eu li no Livro dos Espíritos, que Kardec trouxe através das respostas que os Espíritos deram a ele, e passo a partir de uma interpretação, de uma experiência prévia, de todo o construto que eu trago da minha bagagem enquanto sujeito, das minhas experiências, do acúmulo de informações dessa vida e de outras vidas, eu passo a ter uma leitura interpretativa daquilo. Então eu vou dizer, poxa, Deus é a inteligência suprema, a causa primária, eu posso traduzir do meu jeito, ele foi o criador de tudo que é, ele é o arquiteto maior do universo, ele é a causa incausada, inexplicável pela mente relativa, que é o homem, que foi criado por ele, portanto não podemos alcançar o absoluto, que o absoluto é Deus, nós somos o relativo, e aí eu posso, através da informação que eu tenho, fazer o conhecimento dentro daquilo que eu alcanço. A partir daí, tem o outro estágio que seria o saber, mas no saber significa, no momento em que eu estou vivendo
alguma demanda existencial, algum conflito, algum problema numa relação interpessoal ou intrapessoal, eu acesso aquela informação que gerou um conhecimento e que virou um saber quando eu coloco no meu cotidiano. Um exemplo, a partida de um ente querido. Aí você pega e diz, nossa, que Deus injusto, como é que Deus faz isso comigo? Mas você não tem informação de que ele é a causa primária, que é a inteligência suprema? Você já não fez um conhecimento daquilo de que ele realmente é o arquiteto do universo e, portanto, ele é onipotente, onipresente, onisciente, portanto, ele é bom, imutável? Se nós temos isso como informação e como conhecimento, a partir das nossas interpretações, quando é que a gente incorpora isso como saber? É quando no cotidiano, na prática, nós somos testados ou vivenciamos um conflito ou uma determinada situação e que a gente traz aquela informação que se tornou um conhecimento num saber. Quer dizer assim, ok, partiu alguém, Deus é o Pai, é o arquiteto do universo, ele é a causa primária, é a inteligência suprema, ele sabe de todas as coisas, portanto, se partiu, é porque eu precisava viver isso. Ou então, um desemprego, você é demitido. Você vai, acessa a informação que já está em você, que já virou um conhecimento e que virou uma vivência prática, um saber, que se consolida e aí gera a transformação real do sujeito. E aí você diz, não, se eu fui demitido, algo maior existe por trás e eu respeito os desígnios do Pai, que são impenetráveis, vou me mover e vou tentar aprender com isso. Qual é o ensinamento que tem? Para que eu fui demitido? Para que isso aconteceu? E não ficar na queixa, no porquê isso, logo eu, porque eu. E aí você entra num processo de não utilização da informação que virou um conhecimento e que, na verdade, você não conseguiu trazer para a sua vida prática como um contributo, como uma contribuição para o seu cotidiano. Então esse é o movimento que nós estamos tentando, através desse movimento introdutório, trazer para a reflexão dentro do movimento espírita e que nós possamos juntos perceber como estamos fazendo, eu diria, mais estudo e menos palestras. Porque são tantas palestras que nós fazemos e que não temos o espaço de estudar aquilo que está sendo falado por tantas pessoas em todos os lugares. O que é a informação, então, sendo utilizada para a prática? É você, porventura, pegar um tema. Eu já falei sobre o ciúme, eu falei sobre o amor, eu falei sobre a culpa, eu falei sobre o perdão. Tem vários conteúdos, ok? Ok. Aquele conteúdo é a forma que eu alcancei, da informação que eu recebi, o conhecimento que eu adquiri e como eu traduzo isso para vocês. Mas quando eu sempre falava nas minhas palestras, olha, as referências dessa fala estão no livro tal, no livro tal, no livro qual, é para que vocês possam ir na fonte, indo na fonte, bebendo na fonte, a partir da sua história, você trazer aquilo que vocês podem alcançar no que diz respeito à experiência prévia de cada um. O modelo educacional, normalmente, que a gente vive, que é um modelo de quantidade mais do que a qualidade, você tem quantidade de informações sendo lançada na mente dos alunos, que é o modelo bancário, educacional, aquele modelo vertical, onde o professor é o pretenso detentor de um saber e os alunos um depositário do saber que aquele professor traz. É verdade que o professor caminhou um pouco mais, mas esse modelo pedagógico é um modelo que não inclui o sujeito, inclui o outro como um ser que tem uma bagagem pregressa, como Pestalozzi, que foi o professor, o tutor de Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que é o Allan Kardec, que estudou na escola de Pestalozzi, e podia ali ver a pedagogia do amor, onde ele, pautado na integração da individualidade de cada ser, de permitir olhar para o sujeito na sua especificidade e não como se fosse uma massa de pessoas incautos que estão ali para você depositar o seu saber naquelas cabeças que são como se fossem tábuas rasas e que na verdade não são, porque nós somos espíritos e nessa história evolutiva nós temos experiências prévias e que às vezes o aluno é muito mais evoluído do que o professor que fala. Muitos de vocês que me ouvem estão muito mais avançados do que eu que estou falando para vocês. Então, a ideia é, quando a gente tem a informação e que cita as fontes ou que cita as obras, nada mais é do que uma convocação e um chamado para que vocês que ouvem possam mergulhar naquilo e fazer um estudo, um aprofundamento disso. Porque a gente vê as palestras doutrinárias de uma forma ou de outra, nas casas espíritas, quando tínhamos o momento presencial, lotadas e abarrotadas de pessoas, muitas casas com casa cheia. Daquele grupo que vão para as doutrinárias, quantos daqueles vão para um grupo de estudo? E daqueles que estão no grupo de estudos das casas espíritas, quantos daqueles verdadeiramente estudam?
a doutrina espírita, ou melhor, até leem as obras espíritas. Então, daqueles que estão nas palestras, alguns estão nos grupos de estudos. Dos que estão nos grupos de estudos, alguns leem as obras básicas da codificação ou os livros subsidiários, aqueles livros que são agregados, dos autores que nós diríamos os mais relevantes, os médios mais importantes seriam o Divaldo Franco, o Chico Xavier, nós temos a Ivone Pereira, temos outros médios também de grande envergadura, mas esses são os três mais assim contundentes, com uma produção muito prolífica. E eles são as referências nos médios que nós conhecemos. E aí tem Kardec como uma referência básica que traz a codificação. E assim a gente poderia, nos debruçando nesses autores que trouxeram, através de Divaldo, alguns espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Viana de Carvalho e tantos outros, como dos de Chico Xavier, que trouxeram contribuições de André Luiz, de espíritos que psicografaram através de Chico, como Emmanuel e outros tantos, e a própria Ivone Pereira, que trouxe psicografias de Bezerra de Menezes e outros espíritos nos seus romances, e o mais conhecido deles, Memória de um Suicida. Então a gente teria aí livros suficientes para que vocês pudessem beber nessa fonte, sem falar no Pentateuco de Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos, que é o que mais conhecemos, né? E o que mais as pessoas leem, e o Evangelho. Através dessa leitura, desses grupos de estudos, ali temos um grupo que vai ler as obras, que vão ler as obras. E daqueles que leem, poucos são os que estudam as obras. Então você tem que vão para as palestras, pegar a informação dos palestrantes, alguns vão para os grupos de estudos aprofundar-se no conhecimento que teve nas palestras, alguns outros vão ler as obras, outros na leitura das obras vão se aprofundar, estudar as obras, que é ler, fichar, revisar, reler, discutir, problematizar, filosofar, pensar sobre o que leu, e aí no grupo de estudo se torna muito mais rico o debate. Mas alguns vão para o grupo de estudo e viram ali também alunos como se fosse um modelo vertical, onde a pessoa que é a coordenadora do grupo estuda, porque normalmente se prepara para ir para o grupo, os outros não leem o que foi proposto para a semana seguinte, ficam ali com aquele conteúdo que o coordenador vai passar, pegando aquela informação en passant, sem nem se preocupar em se aprofundar, mesmo que a coordenadora convoque, que a gente se aprofunde, e ao mesmo tempo sai dali com o que ele interpretou, o coordenador, a coordenadora, e a pessoa não tem nem condições de fazer um aprofundamento, porque ela não leu e automaticamente ficou com o que o outro diz e vai reproduzir o que o outro falou, o que Flávio falou, por exemplo, aqui, e vai sair citando. Só que eu estou citando com o viés da minha interpretação, que pode estar equivocado, pode estar completamente fora de contexto doutrinário, e assim vocês ficam acreditando que todos nós que falamos, qualquer orador que seja citado, eles são aqueles que tem o conhecimento, e na verdade nós não temos, nós estamos no esforço de nos aprofundarmos através das informações, fazermos o nível do conhecimento daquilo que estamos tendo de informação, para incorporar isso no nosso dia a dia, tendo aquilo como um saber. Mas para nos tornarmos sábios verdadeiros, vamos levar um grande tempo para adquirir a sabedoria. Então, quando vocês ficam na periferia, apenas ouvindo palestras e lives e mais lives, vocês estão simplesmente fazendo um desserviço com vocês mesmos, porque vocês não estão indo para o mergulho interior, que aí é usar aquilo que vocês estão escutando e sai de uma live, entra na outra, e sai de um dia, vai para o outro, e não param nem para poder dar uma interpretada no livro que vocês estão lendo, pega o Pão Nosso, abre uma mensagem, pensamentos, lê, fica com aquilo, vai meditar sobre aquilo que você leu, vai refletir, vai contemplar a natureza, trazendo aquilo que leu para você trazer para um movimento de expansão e de maior elucubração dentro daquilo que você teve como informação inicial, e aí você vai especulando, você vai refletindo, você vai sim, fazendo possíveis sínteses daquilo e vai sistematizando aquilo, e de uma forma ou de outra aquilo se torna um conhecimento de fato, e você passa a incorporar no seu cotidiano aquele saber. Olha, que pensar é uma sintonia, e por lei de sintonia você tem informação. O pensamento é uma manifestação do espírito e que se propaga no fluido cósmico universal e pode atingir qualquer distância. Tudo bem, isso é uma informação. E aí, em sabendo disso, eu vou aprofundar. Então, se o pensamento ele pode se propagar no fluido universal, no fluido cósmico universal, é sinal de que eu posso aqui irradiar pensamentos de amor para minha mãe que está em casa, para meu pai que está em algum lugar, ou alguém que está no hospital. Poxa, se eu posso fazer isso, é verdade que isso eu posso incorporar no meu cotidiano. Então eu passo a ter um conhecimento daquilo e aí eu começo a vivenciar aquilo. Eu vou
no meu dia a dia, exercer um padrão de pensamento mais elevado, mais elaborado, mais vigiado, ou seja, tendo cuidado com o que eu estou pensando, com o que eu estou lendo, com o que eu estou trazendo de informação para mim, para que meu pensamento se torne mais qualificado. E aí, assim, fazendo uso dessa informação que virou um conhecimento, eu vou passar a viver na vida irradiando pensamentos de vibração de amor para as pessoas que estão à nossa volta. Essa é uma forma de estudar que nós deveríamos fazer. Ler, ok, acaba um livro, vai para o outro. Eu tenho tido esse ano um volume de leitura muito maior, porque eu estava em atraso com muitos livros que eu tenho e muitos deles eu não tinha lido, eu lia capítulos e eu me coloquei como uma forma de disciplinar a finalização de vários livros que eu deixei inacabados e uns que eu comprava e queria ler e não lia, via que estava lá na minha biblioteca e quando eu percebia, nossa, esse livro eu queria tanto ler, como é que eu não leio? Então eu queria uma disciplina de leitura sistematizada, eu não paro de ler dia algum e aí eu Tô já com 24 livros lidos até aqui nesse ano. Eu coloquei uma meta de 3 livros por mês para que eu chegue no final do ano eu tenha lido 36 livros. Isso de primeira vez, sem falar nos que ficaram inacabados, que são livros que foram lidos em outros anos e que ficaram pendentes alguns capítulos que eu também vou incorporar. Mas eu quero como meta ler 36 livros de capa contra capa. Isso não significa que essas leituras eu incorporei na minha vida. Eu estou lendo às vezes e às vezes não estou nem lembrando o que eu li no livro Plenitude, que eu li no Autodescobrimento, que eu li no livro sobre o Céu e o Inferno, que eu li no livro, o que eu acabei agora foi Cuidando da Criança Anterior, acabei hoje de manhã, de Alberto Almeida. E aí eu vou ficando com tantos livros e tantas informações na minha mente e que aquilo não deu nem tempo de eu digerir e de tornar aquilo um conhecimento de fato. Mas como eu tenho o hábito de estudar para fazer as palestras, eu vou naquelas fontes que eu li e aí a memória, de alguma sorte, me favorece. Eu vi nesse livro de Alberto, eu tinha uma informação sobre a criança, eu vou lá e pego. No livro de Emmanuel, eu vi uma informação sobre tal coisa, eu vou lá, tem o meu glossário, tem o meu vademecum, né, que a gente tem essas formas de pesquisa, né, Espiritismo de Azê e outros tantos, onde a gente pega a palavra-chave e aí vai na obra. E aí a gente mergulha naquilo, aprofunda um pouco mais a leitura e aí a gente traduz aquilo de acordo com o que eu consigo alcançar e a partir do que onde eu consigo alcançar eu transmito para você a informação. Só que para isso eu não estou significando que eu estou vivendo isso ainda. Aí ao repetir talvez várias vezes para várias pessoas e ler e reler várias vezes as obras, eu termino trazendo para o meu cotidiano, incorporando isso no meu dia a dia e quem sabe vou viver isso. Que aí já é um grande distanciamento, né? De você ter informação, conhecer aquilo e viver aquilo. Então, esse é o chamado da nossa fala de hoje, é que vocês tenham o hábito de estudar o Espiritismo. Estudar significa fazer um movimento de aprofundamento naquilo que vocês estão tendo de informação, porque senão a cachola fica cheia de muita informação e muito conteúdo, e o que é que você faz com isso? Os outros estão estudando e tentando conhecer e viver. Vocês ficam pegando informação, mas não aprofundam. Então o chamado de hoje, meus queridos, é que você e minhas queridas, é que vocês vão para dentro no estudo das obras e, além disso, estudar-se, ou seja, estudar a vocês mesmos, autoconhecer-se, autodescobrirem-se. E assim vocês conseguirão, quem sabe, avançar nesse movimento que nós estamos atravessando, aproveitando esse momento de distanciamento, isolamento, de diminuição das tarefas externas, de diminuição das cargas de deslocamento para os trabalhos, que vocês têm mais tempo de trabalhar remotamente, aproveitar essas horas que esse momento civilizatório está nos proporcionando para poder fazer o mergulho interior, do descobrir-se, do estudarem-se. E estudando-se, vocês vão encontrando-se com a fonte que habita de verdade da centelha divina que está em cada um de nós e nesse movimento, através das leituras, que são informações, das palestras, das lives, de todo esse conteúdo que não para de chegar às nossas mentes e que às vezes polui muito mais do que soma para o nosso aprimoramento, porque se você não faz uso da informação, ela só está ocupando espaço no seu HD e de forma desnecessária não está sendo utilizada. Então você fica informação, e como é que eu vou digerir isso? Eu vou digerir a partir do momento que eu paro e vou refletir sobre aquilo que eu estou pegando de informação. E a partir daquela reflexão, eu vou fazer uso no meu cotidiano, experimentar, vou praticar, vou ver como é que isso funciona no cotidiano, se de fato o pensamento chega. Eu vou aqui agora irradiar o pensamento para meu pai, depois eu ligo para ele, meu pai, eu falei do senhor aqui agora, fiquei pensando tal coisa, meu filho, eu percebi chegar aqui em mim tal coisa assim assado. Aí você começa a ver o efeito daquele conteúdo, daquela informação no seu dia a dia.
Então, hoje eu estou falando de uma forma mais reduzida, porque os tempos das pré-eleições eu vou tentar cada vez mais reduzi-los, porque as pessoas não têm tempo, né, de ficar vendo longas palestras e que às vezes são cansativas e repetitivas. E assim eu vou tentar, de uma forma ou de outra, contemplar que pessoas possam escutar até o final, porque muitos começam e largam lá. Mas aqueles que chegarem até o final da nossa fala de hoje, eu espero que vocês peguem isso que eu estou passando, que é apenas uma dica ou uma informação, a partir de pensamentos e construções que eu tenho feito, e procure incorporar no dia a dia de vocês. Vão às obras básicas, vão estudar o Livro dos Espíritos, vão ler as questões e refletir sobre elas, vão aprofundar nos grupos de estudo, nos Zooms das casas espíritas, vão entrando automaticamente nos grupos de estudo das casas que vocês militam, procurem ver onde é que estão sendo feitos estudos mais aprofundados das obras. Tem grupos de estudo, tem grupos de autodescobrimento, eu faço parte de grupo de estudo, eu faço parte de grupos de autoconhecimento, e eu faço palestras, então eu estou buscando trazer esses conteúdos todos que eu tenho acesso, das leituras que eu venho fazendo, das informações que eu tenho visto nas lives e nas palestras dos expositores, para tentar trazer para a minha vida prática. E claro que é difícil, eu não consigo incorporar muita coisa, eu vejo, como eu sempre digo, tem muitas coisas que eu penso, falo, mas não faço. Tem muitas coisas elevadas que eu penso, tem muitas coisas elevadas que eu falo para as pessoas, mas que eu não vivo no meu dia a dia. Um dia eu vou ser coerente com o que eu penso, com o que eu falo e com o que eu faço, como Cristo foi, coerente e congruente com o que pensava, o que falava e o que fazia. Mas a gente precisa, em princípio, ter acesso à informação. E acesso à informação a gente tem em todos os lugares. Você basta clicar na internet, você tem acesso a qualquer tema e com palestrantes os mais variados em qualquer lugar do mundo. Mas o que precisamos fazer é conteúdo, temos demais. O que fazemos com o conteúdo? Aí é que é a grande proposta que eu estou trazendo, ou melhor, essa é a proposta que eu estou trazendo para vocês. Peguem esses conteúdos e façam uso no movimento de introspecção e de vivência daquilo que vocês estão tendo acesso, da leitura de um livro, para que vocês possam dizer como é que eu coloco isso no meu cotidiano, que assim vocês vão se autodescobrindo, se autoconhecendo, se autotransformando, e aí vocês alcançam em breve a autoiluminação. Então é óbvio que hoje nós estamos melhores do que ontem e amanhã estaremos melhores do que hoje. E assim a gente vai se construindo num grande ser que seremos um dia espíritos puros. Mas para que isso aconteça, é preciso que façamos o olhar para dentro, que estudemos-nos e estudemos as obras que estamos lendo e os conteúdos que estamos tendo acesso nas redes sociais e nas vias virtuais, ok? Então, para finalizarmos o trabalho de hoje, curto, eu finalizo com uma canção que eu aprendi a semana passada e que eu estou tomando aula nessa época de pandemia de violão, e assim eu vou trazer para vocês aqui a canção que fala muito desse movimento de assunção e aceitação do nível que nós encontramos, que nós somos hoje melhores do que fomos e certamente a cada dia nos tornamos melhores, mas só podemos nos tornar melhores se fizermos o mergulho para dentro, nos estudando cada dia mais e aprofundando cada vez mais os conteúdos que estamos tendo acesso. Então, aqui a gente faz essa finalização com essa canção como se fosse uma prece de encerramento, que diz assim, essa canção é chamada Maior, de Danny Black e Milton Nascimento, e que é para mim, uma síntese desse processo de aceitação de como estamos. A nossa melhor versão é essa, e a cada dia nos tornamos melhores, né? E assim a canção diz. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu
sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos ampare, nos guarde, nos guie e possamos estudar, para que assim possamos nos transformar. Gratidão a todos.